Então, na Antártida existe um local marcado que mostram como se fossem as colunas de Hércules, esse local aqui. E o Hércules, ou o personagem, né, Nimrod ou Gilgamesh, que seria um descendente direto dos Anunnaki, esse cara, se ele é um descendente, ele veio de fora. Então, essas colunas de Hércules, ele teria passado por algum lugar que é de fora. Ele teria vindo de outras terras. O evento, talvez, como é que a gente chama? Do dilúvio, talvez ele não tivesse acontecido somente na parte interna aqui da Terra, né? Mas em outros locais, que eu vou explicar isso melhor depois, nas terras além. Então eu fui pesquisar sobre isso, e aí eu achei aquele rapaz, o belga, que fez aquela pesquisa, né? Que eu, inclusive, vou colocar o link aqui depois para vocês assistirem, que eu fiz um vídeo resumindo sobre o trabalho dele. Esse vídeo se chama... deixa eu ver aqui. Vou falar para vocês. Esse vídeo se chama Terra Convexa, Mentiras... Deixa eu ver aqui. Tá no meu canal, tá, gente? Terra Convexa, Mentiras na Corrida Espacial e Especulações sobre o Sistema Terra. É um vídeo que eu fiz mostrando a pesquisa desse rapaz, desse belga, o que ele faz na pesquisa dele. Ele mostra, na pesquisa dele, que a Lua não seria, né, um planeta, um planetoide redondo, mas seria um reflexo do sistema Terra, onde a parte onde estão os nossos continentes corresponderia a crateras chamadas Sulpícios Galos, que é essa que está na esquerda aqui, ó, no alto na esquerda, a primeira se chama Sulpícios Galos, isso aqui é a Lua. O que ele fez? Quando ele analisou e chegou à conclusão que Sulpícios Galos seria um reflexo, né, que a Lua seria um reflexo do sistema Terra e que Sulpícios Galos seria um reflexo da parte onde ficam os continentes nossos aqui, o que a gente conhece da Terra, ele pegou, aqui à esquerda, aqui embaixo, ele pegou essa cratera, que é a Sulpícios Galos, usou um programa que tridimensionalizou isso, fez o relevo dela, criou uma visão em 3D, colocou água dentro dessa visão e observou o que acontecia. Então ele pegou isso daqui, que é a visão da direita, que é a mesma Sulpícios Galos, mandou um programinha dele gerar isso em uma visão de 3D com relevo, pegou o mapa da Antártida, esse xizinho aqui é onde está a coluna de Hércules, ele pegou esse mapa da Antártida e ele viu que o mapa da Antártida se encaixava perfeitamente nesse relevo aqui da direita, e que teria ainda uma borda de gelo ao redor de tudo. E dentro desse mapa da Antártida, que está aqui todo branquinho com uma borda de gelo e mais uma massa aqui marcada com as flechinhas vermelhas, esse meio aqui teria sido o local dos continentes nossos, que é onde se encontra o sistema Terra que a gente conhece hoje. Né? Por isso as bordas de gelo. Aí o pessoal que fica gozando dos terraplanistas, eles falam que depois que você atravessa a borda de gelo, você cai no nada. Não, gente, você não cai no nada, existem outras terras além da borda, então você continua aqui. E aqui está a marcação onde seriam essas colunas de Hércules de acordo com aquele mapa lá, ó. Com esse mapa aqui, ó, entrada de Hércules. Essa marcação está ali. Marcação oficial, ele achou para ver onde está. Está aqui. Olha que interessante. E quando você observa aqui o sistema Terra dele, que esse cara fez. De acordo com o relevo. Ele simplesmente pegou a cratera, fez em 3D, jogou água dentro e deu isso aí. Ó. Aí em outra visão tem aqui. Ó. Percebem que na parte de baixo, bem na parte de baixo aqui, tem um laguinho. Se você prestar bem atenção nesse laguinho, uma muralhinha de gelo com um continentezinho nesse laguinho, depois a Terra, e aqui em cima a Antártida contornando tudo e mais essa montanha. Essa montanha grandona, essa parte alta da Antártida que vem aqui em cima,
é o que é chamado Monte Meru, de onde se dizia na história que do Monte Meru os deuses conseguiam ver os 4 cantos do mundo. Vamos voltar aqui. Se você prestar atenção nessa partezinha da terra que ele fez aqui, e mais esse barreira de gelo com mais um laguinho e uma terrinha do outro lado, vamos voltar aqui. Isso é o laguinho aqui que a gente coloca no na pesquisa de Dáquila Pesquisas, no primeiro documentário. Esse era o nosso primeiro protótipo aqui de modelo do sistema Terra, da parte onde ficam os nossos continentes, da barreira de gelo ao redor, desse laguinho do outro lado com um continente que nós chamamos de Norte Maior, que inclusive, né, o continente de Thule, né, que os hiperbóreos chamam, no Thule, a tradução de Thule é Norte Maior. Então, fala-se que os vikings, no momento que derreteu essa barreira de gelo aqui, eles teriam saído de Túlia, desse continente do Norte Maior, vindo para essa parte dos nossos continentes e ficado ali na parte da Escandinávia. Esse cara, esse belga, ele assistiu o nosso documentário e eu mostro ele falando no vídeo que eu falei sobre a NASA lá, as mentiras, e eu mostro o comentário dele falando que o modelo da Terra, dessa parte da Terra, né, do sistema Terra que nós mostramos em Dáquila, para ele está correto, que bate bastante com o modelo que ele fez. Então ele fala que nós estamos certos na nossa pesquisa de Dáquila. Então, voltando aqui, aqui seria o parte da Terra que a gente conhece, o resto que está em volta aqui, mas o que estaria fora é o que? Cai no espaço? Não, gente. Seriam as terras além da borda, que se espelham na Lua, e que a gente acha que são planetas, que são isso, que são aquilo, mas na verdade é um espelho que a gente está vendo de terras. Então o que a gente acha que são os planetas redondos, eles não seriam outras crateras dessas assim, com terras dentro. E isso aí vocês vão encontrar no canal desse rapaz, ele mostrando que a Disney sabia disso tudo, que as sociedades secretas sabiam disso tudo, e por causa disso eles construíram a Tomorrowland, para explorar as terras além da borda. E o que a NASA faz quando lança um foguete manda o foguete para fora, tentando sair daqui. Ele não sai para o espaço, ele não atravessa as camadas atmosféricas, né? Ele não atravessa a membrana, que a gente chama de membrana. Ele sai dessa cratera, né? E vai tentar explorar as terras além da borda. E o Walt Disney, né, que a Disney World fica do lado de Cabo Canaveral, onde tem a NASA faz seus lançamentos, ligados a Tomorrowland, seria uma exploração das terras de fora. Então eles lançam um foguete, põem vários astronautas num estúdio simulando que estão fazendo pesquisando na Lua, por exemplo, em outro lugar, num estúdio bem mal feito, por sinal, enquanto o foguete, como uma só pessoa, ele circula as terras para explorar. Então o que esse cara fez? Ele fez o mapa dele da Lua, como se fosse um espelho do universo, e aqui ele mostra, onde está aqui escrito Apolo 15, aqui numa craterinha maior, é aqui a região das Sulpícios Galos, que é a cratera que ele fala que reflete a Terra. Todos esses pontos que ele marcou aqui são voos da Apollo, da Ranger, voos de foguetes ou coisas da NASA ou de outras agências espaciais que tentaram explorar outras regiões das terras além da borda, indo até os vizinhos. Por isso nós temos declaração do presidente da ONU falando, os vizinhos das outras terras estão preocupados com o que está acontecendo aqui. Por isso astronautas falam, nós não fomos à Lua, mas os seres nos impediram de ir nas outras terras. Ou eles nos impediram de criar uma guerra nuclear aqui porque afetaria o mundo deles, porque são as extensões da Terra. Aqui um zoom, onde está aqui o Apolo 15 maior e o Luna 21 e o Apolo 17. Aqui esse meio, essa craterinha aqui, é a Sulpícios Galos. E as outras áreas onde os foguetes, as sondas, tudo, eles teriam lançado para explorar as outras terras.
Vocês vão ver onde eu vou chegar. Parece que mudou de assunto, né? A gente ainda está falando de Atlântida, tá, gente? Então, o que esse cara fez? Ele procurou uma cratera que tivesse os círculos na mesma condição que aqueles círculos do desenho de Atlântida. E ele achou uma cratera, que é a cratera de Linné. Aqui tá mal feito, gente, porque eu não consegui pegar com alta resolução para vocês verem como é parecido com aquele desenho de Atlântida. Mas tem um círculo por fora, um outro mediano e um círculozinho menor por dentro. A cratera de Linné, o espelhamento dela é quando você olha para o espaço e você vê Saturno e seus anéis. Olha o Saturno e os anéis. Aquilo não é um planeta fora, você está vendo um reflexo, parece um desenho. Se você já olhou com um telescópio Saturno, você vai ver que parece um desenho pintado numa tela, que não parece um planeta de jeito nenhum, quem já pesquisou e já olhou. Então, o reflexo desse desenho na Lua é essa cratera de Linné. E aí ele pesquisou aqui e achou entre as Sulpícios, Gelos, a Terra que está aqui embaixo, e Linné, Saturno, ou Atlantis, tem na Lua o que é chamado de Mar da Serenidade, ou Calm Sea, ou Mare Serenitatis. Então, entre essas crateras existe água. A cratera de baixo, que é a nossa, que ela tem uma, né, que sobe, protege. A cratera lá de cima de Linné, segundo esse rapaz, que para ele seria Saturno. Pelos desenhos, os cálculos dele, essa cratera seria Atlantis, Atlântida. E qual é a teoria desse rapaz? A teoria dele é que no movimento do sistema Terra, que é cíclico, de acordo com as ondas moduladoras, que a gente observa que está acontecendo aqui agora na Terra também, que ao modular com as ondas moduladoras, o mar ele andou desaparecendo. Vocês lembram, gente? Há um ano e pouco, 2 anos atrás, que o mar sumia da costa. Para onde que ia essa água? Como que o mar some da costa de vários lugares? Foi para onde? Né? E como que volta? E o que explica o dilúvio? Da mesma forma que o mar, que a Terra fez um movimento, que o mar sumiu da costa, se o movimento fosse contrário, o mar invadiria as terras e varreria tudo. E isso é o dilúvio. Além do dilúvio da mini era glacial, que é quando tem funde as geleiras. Então nós temos 2 maneiras aí de ter um dilúvio. 3, né? Muita chuva, mas não parece tão catastrófico. Segunda maneira, o movimento da Terra, que a água invade o continente e sai varrendo tudo. Terceiro, quando as geleiras fundiram, né, aumenta em 150 metros o nível do mar e isso invade também. Então, se nesse movimento, da mesma maneira que acontece aqui embaixo, ele tivesse acontecido lá em cima também e a água tivesse entrado dentro, porque qual que é a teoria do Anton Parks, gente? Não é teoria. Ele leu naqueles textos lá, fala o quê? Aqueles textos que estão na parede do templo de Edfu, falam que um cometa que eles acharam que era Vênus, que um cometa, um pedaço de um fragmento, como se fosse um cometa, caiu na Terra e esse cometa, quando caiu, bateu no continente, o continente teria afundado por causa disso. Mas e se não foi um cometa vindo do espaço e do céu? E se na verdade foi o movimento da água de fora dessas crateras com um degelo de fim de era glacial tivesse jogado, né, para dentro dessas crateras um pedaço, um bloco gigantesco de gelo e que esse gelo tivesse batido, né, em cima de terras e arrasado tudo? Isso explicaria algumas coisas. Então, o que acontece? Se houve isso aqui embaixo e aconteceu também em Linné, nesse outro local aqui, se existia uma civilização em Linné avançada, o que eles fazem? Eles saem fugindo do cataclisma, atravessando o mar, Mar da Serenidade, e chegando na Terra.
Então seria quase um Noé espacial, saindo de Saturno, não num barco atravessando o mar, né? Não numa arca de Noé, e não com um casal de bichos, né? Porque como é que os bichos iam sobreviver? O leão ia ter que comer os porcos e a girafa e não ia chegar aos outros casais. Na verdade, eram genéticas. O que ele tinha eram cepas genéticas dos diferentes animais. E a arca não necessariamente poderia ser um barco, poderia ser uma nave. Atravessando, saindo dali e entrando na Terra, no sistema Terra. Então, esse Noé, que seria, né, ancestral do Gilgamesh, do Hércules e do Nimrod, ele teria atravessado aqui, chegado ali. Aqui mostrando a localização, para quem gosta de procurar na Lua, para entender melhor onde está a localização de cada lugar. Vamos voltar para trás agora. E se isso foi uma nave ou se isso foi uma reconstrução da Atlântida original, esse círculo que existe em vários lugares do planeta. Mas se foi uma nave que saiu de lá, desse outro, das terras além da borda, trazendo cepas de DNA de animais, uma série de coisas, pousou aqui e que esse pessoal teria, né, criado esse pessoal aqui, né, com essa linguagem, com uma língua que depois caminharam até o Egito, criaram ali as escolas de mistérios no Egito, reconstruíram o templo de Edfu, criaram o Oseiron, o templo de Osíris, né, e várias outras histórias que aconteceram. Então, o que acontece aqui? O que acontece? Deixa eu ver. Então, seria uma teoria que, na verdade, o que eu estou dizendo aqui, gente, que talvez o cara que fale, a mulher que falou que a Atlântida poderia ser uma nave, pode ser uma realidade? Pode ser uma realidade. Inclusive, os parceiros nos falaram algo nesse sentido já uma vez. Quando fala que tem a ver com os ancestrais egípcios, bate? Pode ser uma realidade? Pode, porque bate também. Quando fala que isso tem a ver com o sistema Terra, né, com o sistema Terra, com as outras terras além da borda, de onde vieram os Anunnaki, por exemplo, pode ter a ver? Pode ter a ver também. Talvez não tenha sido Saturno, como o rapaz ali tenha falado, né, porque a gente sabe que eles passaram por Ganimedes, que é uma lua de Júpiter. E se Ganimedes é mais uma cratera próximo de uma cratera de Júpiter, por exemplo, eles vieram de lá. Bate também com a história e as informações que nós temos? Bate também. Então, assim, nós temos várias informações que podem encaixar. Que quando você escuta várias histórias de Atlântida separadas, parece que cada um é um absurdo maior que o outro, que nada encaixa com nada. Mas se você pesquisar mais a fundo e for olhar as coisas, você vai ver que tem pecinhas que vão se encaixando e você vai encontrando fragmentos da realidade, do que pode ter acontecido. Tem sentido para vocês, gente, o que eu estou falando? Ou parece muito absurdo? Gostaria que vocês respondessem, por favor, só para eu ter uma ideia da opinião de vocês.